canal do YouTube. Para aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam já. 102 Santo Amaro, clique no sininho e fique sempre atualizado das novidades da OAB Santo Amaro. Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Gustavo Dias Rosa, sou coordenador de Cultura e Eventos e hoje estarei com vocês neste evento. Peço a todos que mantenham seus vídeos ativados e os microfones desligados. As perguntas poderão ser realizadas no chat, que ao final serão lidas pelo Dr. Guiro para a nossa palestrante da noite, doutora Nayara. A 102ª subseção de Santo Amaro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, tem a grande honra de recebê-los para a palestra Comentários sobre o crime de perseguição, Stalking. Este evento foi organizado pela Comissão do Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia, bem como pela Comissão de Cultura e Eventos, coordenado por este advogado que vos fala. Doutor Aguiro, junto com o doutor Luiz, coordenam a Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia. Doutor Aguiro, por favor, faça a apresentação da nossa palestrante da noite. Boa noite a todos. Hoje teremos a apresentação da doutora Nayara Moura. A doutora Nayara é advogada especialista em Direito Penal e Processo Penal, com ampla atuação em investigações, ações penais, assessoria e consultoria, tanto para pessoas físicas quanto para empresas de diversos segmentos. Ela é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Paulista de Direito. Possui curso de Investigações Internas Corporativas pela LEC e também possui curso de Estratégia em Apurações de Assédio pelo IPRC, Instituto de Prevenção ao Risco Comportamental. Ela também é membro associada ao IBCCRIM. E dando prosseguimento, passo a palavra para o vice-presidente da OAB Santo Amaro, doutor Alexandre Fante. Acredito que o doutor Fante não esteja podendo falar porque ele está em outro evento em conjunto com este. Como disse, o doutor Fante é onipresente, está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Gostaria de pedir, então, algumas palavras do doutor Aguiro Akagi. Senhores, primeiro gostaria de agradecer, senhores doutores e doutoras, a presença à nossa palestra. Queria convidá-los também a participar da nossa comissão de Direitos Eletrônicos e Crimes de Alta Tecnologia da OAB Santo Amaro. Aproveito também para agradecer a toda a equipe e a diretoria da OAB de Santo Amaro, que sempre nos proporcionou ferramentas para que pudéssemos levar o conhecimento aos demais advogados. Nesse sentido, devolvo a palavra para o doutor Gustavo para dar início à palestra. Muito obrigado, doutor Aguiro. Gostaria aqui, em nome da nossa presidente, doutora Elisandra Gonçalves, do nosso vice-presidente, doutor Alexandre Fante, agradecer à Comissão de Crimes de Alta Tecnologia e Direito Digital, na pessoa do doutor Aguiro Akagi, bem como a nossa palestrante da noite, que vai começar, a partir de agora, o nosso evento. Doutora Nayara, a palavra está com a senhora. Obrigada, doutor Gustavo. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, todos bem, né? Primeiro, eu quero agradecer aí a OAB de Santo Amaro pela oportunidade, pela confiança. Agradeço a doutora Lisandra Gonçalves, o doutor Luiz Felipe, pela confiança, pela oportunidade. Agradeço também a comissão de Direito Eletrônico, né, e faço um agradecimento especial à doutora Daiana Costa, que foi quem me fez o convite, né, então é um prazer estar aqui com vocês, e eu espero contribuir de alguma forma com essa troca de conhecimento. Também agradeço a todos que estão presentes hoje, eu imagino que vocês estejam um pouco cansados aí, né, de ficar na frente de um computador, mas esse tema é bem interessante, ele é bem legal e eu prometo não entediá-los muito. Bom, pessoal, então o tema da noite é o crime de perseguição, que foi recentemente aí publicado no dia 1º de abril, trazido pela Lei 14.132,
E eu vou compartilhar minha tela agora. Eu tentei dividir aqui com outro dispositivo, mas deu microfonia. Então, a partir de agora, eu só vou ficar com a apresentação, tudo bem? Doutora Nayara, se a senhora compartilhar com outro dispositivo e colocá-lo no mute, acredito que não dará microfonia. Sim. Aí, tá no mute já. Acho que vai dar certo. Vamos lá. Bom, todos estão vendo aqui? Estamos. Sim, perfeito. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar, né, como eu falei agora há pouco, sobre o crime de perseguição. Ele veio pela Lei 14.132 de 2021, publicado agora no dia 1º de abril. É um crime muito recente, né? A gente fala aí que é um recém-nascido, tem menos de um mês, mas apesar do pouco tempo de vigência, deu para extrair bastante informações a respeito dele, porque mesmo antes da publicação da lei, já era pauta aí do nosso meio jurídico, né, sobre a necessidade da criminalização desse tipo de conduta. Eu não sei quantos de vocês aí atuam com direito penal, né, processual penal, mas eu acredito que os colegas que atuam em outras áreas já tenham ouvido falar sobre ele. Então, aqui, para dar início à nossa apresentação e dar uma descontraída, eu trouxe um trechinho de uma minissérie do Netflix, que é chamada You, Você em português, que eu acho que ela retrata bem o que é essa figura da perseguição. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu não sei quantos de vocês aí já tiveram contato, né, com esse tipo de conduta. Aqui é uma ficção, obviamente, é bem exagerado, é bem caricato, mas acontece muito na nossa realidade, principalmente com as pessoas que lidam com o direito penal. Então, tanto que o legislador, ele sentiu essa necessidade de criar um tipo penal para regulamentar esse tipo de conduta. Antes de apresentar o dispositivo do 147A do Código Penal, eu vou falar brevemente sobre a etiologia da palavra perseguição e o contexto histórico dessa figura. Então, vamos lá. Bom, o nome iuris, né, que é a denominação legal que está ali em destaque, em negrito no Código Penal, é perseguição. E o que significa perseguição, né? Então, a gente entende como perseguição aqueles atos, aquelas condutas obsessivas, né, indesejadas, que têm um caráter de reiteração, de habitualidade, então são contumazes. Também conhecido como um assédio por intrusão. A gente pode também entender como aqueles contatos forçados e indesejados entre o agente e a vítima, de modo que prejudica ali a sua vida cotidiana, enfim, o seu dia a dia, invade a sua esfera de intimidade, de privacidade, né? Cerceia o direito de locomoção dessa vítima. Bom,
O crime de perseguição, ele também é conhecido por stalking, que é uma palavra em inglês, né? Ele vem do verbo to stalk, que significa perseguir, mas também ele tem uma conotação de animais predadores, né? Aquele movimento dos animais quando ficam ali à espreita da caça, esperando o melhor momento para dar o bote, né? Bom, existem inúmeros tipos de perseguição, claro que eu não vou conseguir aqui exaurir o rol, não é exaustivo, né, de tipos de perseguição, até porque esse crime é extremamente novo, então daqui para frente, com certeza, existirão outros tipos de formas de praticar o crime de perseguição. Mas eu trouxe alguns que pela frequência, eles são mais relevantes. Então, aí nós temos o crime, a perseguição de cunho afetivo ou passional. Ela deriva de relacionamentos, né? Relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, com amizades. Geralmente, elas vêm com uma motivação sentimental, né? Elas vêm nutridas por algum sentimento, seja ódio, inveja, vingança. Então, esse tipo de perseguição, ele é mais comum, né? Porque quase que diariamente a gente liga os noticiários e se depara aí nos datenas da vida com algum caso, por exemplo, de um casal que se separou, decidiu se separar, e uma das partes, inconformada com a ruptura do relacionamento, passa a perseguir a outra. Então, ele vai e fica ali nas redondezas da residência dessa pessoa, ou fica enviando mensagens de texto insistentemente, vai ao trabalho da pessoa, enfim, passa a importuná-la, né? Geralmente, esse tipo de perseguição acaba com desfecho trágico, que a gente vê aí com os feminicídios, os homicídios, né? Sequestro, então é um tipo de perseguição bem importante. Um outro tipo de perseguição é o funcional ou profissional, porque ele acontece dentro do ambiente de trabalho, mas também ele se estende para o ambiente acadêmico, né? A gente pode pensar aqui numa situação Gente, me desculpa, é o dog latindo. A gente pode pensar na situação aqui de um chefe que, por algum motivo, ou também sem motivo, passa a implicar com um determinado colaborador. Aí ele começa a expor o colaborador em situações vexatórias, a segregá-lo dos demais funcionários, a ridicularizá-lo perante os outros. Então, aí uma perseguição funcional. O interessante aqui desse tipo de perseguição é que ele está estritamente vinculado com a questão do assédio moral. E o assédio moral, ele não tem tipificação penal ainda. Ele tem alguns reflexos, né, na legislação trabalhista, por exemplo, na demissão indireta, ele tem reflexos na legislação civil, né, nos casos de indenização. E aí tem tentativas de enquadramento nos tipos penais já existentes. Porém, agora, com o advento desse crime do 147A de perseguição, se presentes ali os elementos que configuram o crime, o assédio moral ele pode se encaixar no crime de perseguição. Então, isso é bem interessante. Aí, outro tipo de perseguição também que acontece bastante é o de idolatria, que são os fãs que ficam obcecados por celebridades, né? Músicos, cantores, atores, políticos, né? Hoje a gente está vivendo aí uma guerra política, polarização, né? Então, eu trouxe aqui essa figura do John Lennon e do seu algoz, que é o Mark Chapman, que é um caso emblemático, né? O mundo inteiro ficou sabendo a respeito disso,
que, embora no julgamento do Mark Chapman ele tenha dito que ele não era um fã do John Lennon, mas durante as investigações foi constatado que ele era, sim, obcecado pelo John Lennon, ele frequentava ali a vizinhança onde o John Lennon morava, inclusive horas antes do homicídio, ele pediu um autógrafo num disco dos Beatles e conseguiu. Então, está caracterizado ali uma obsessão, né, uma idolatria. Trazendo aqui para nossas terras tupiniquins, tem um exemplo da apresentadora Ana Hickman. Também creio que vocês, em algum momento, ficaram sabendo que o Rodrigo Augusto, essa pessoa aqui que está no print, eu só trouxe essa imagem, na verdade, porque é de conhecimento público. Claramente ele era obcecado pela apresentadora, então num determinado momento ele descobriu o lugar que a Ana Hickman estava hospedada, foi até esse hotel, rendeu o cunhado da Ana Hickman, foi até o quarto onde ela estava, aí estavam presentes a apresentadora, o cabeleireiro, a cunhada, o marido e o cunhado. Aí foi aquele caos, aquele terrorismo, né, aqueles momentos tensos, até que o cunhado entrou em luta corporal com o Rodrigo, e o Rodrigo estava armado, ele conseguiu tirar a arma dele e acabou que ele matou o Rodrigo. Aí ele foi processado por homicídio e ainda bem que ele foi absolvido, né, por legítima defesa. Bom, pessoal, agora falando do contexto histórico, quando é que a perseguição se tornou crime pela primeira vez? A perseguição, ela veio de um case californiano, uma atriz e modelo da Califórnia chamada Rebecca Schoffer. Ela foi assassinada em 1989 por um fã que a perseguia há 3 anos, assim. E aí, então, criou-se no Código Penal da Califórnia esse artigo, o section, né, que eles chamam lá, o 646.9, a linha A. Aí criminalizou-se a perseguição. Nos Estados Unidos existe o Código Penal, né, que é o US Code, e também tem os códigos estaduais. Lá, diferentemente do nosso ordenamento, os estados, eles têm autonomia para criar crime e pena, né? Agora, aqui no Brasil, não, é de competência da União. Então, replicando aí esse modelo californiano, veio outros estados norte-americanos e seguido também de alguns países europeus, como a Espanha, Itália, Alemanha. E o Brasil, como sempre, está atrasadinho, né, deu 31 anos depois que ele criou o tipo penal, mas antes tarde do que nunca, né. Mas até o advento da Lei 14.132, como é que a gente fazia, né, quando ocorriam esses tipos de conduta? Na verdade, os operadores do direito, eles tinham que fazer malabarismos jurídicos aí para encaixar em algum tipo penal, né? Então, tentava ali enquadrar aos crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria, difamação, ou ameaça, constrangimento ilegal, variando ali de acordo com a conduta do indivíduo. Mas, principalmente, eles subsumiam a conduta do 65 da Lei de Contravenções Penais. Esse artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, chamado de perturbação da tranquilidade, ele diz o seguinte: molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável, pena de prisão simples, 15 dias a 2 meses ou multa. Acontece que a Lei 14.132, além dela criar um dispositivo penal para perseguição, ela revogou expressamente esse artigo. Então, ele não existe mais no nosso ordenamento. Aí a gente, né, se pergunta,
tá legal, tudo bem ter ocorrido essa revogação? Eu ouso dizer que não, porque, na verdade, o legislador, ele supriu essa lacuna, né, da falta de existência da tipificação legal, aí do crime de perseguição, porém, aquelas condutas que se enquadravam no artigo 65, que é a perturbação de tranquilidade, sem o caráter de reiteração, de habitualidade, hoje em dia é um fato atípico, né? Então, vamos imaginar ali uma festa, um rapaz conhece uma garota e fica apaixonado, encantado, e aí ele passa a perseguir essa garota durante a noite inteira. Então, ela vai ao banheiro, ele fica ali aguardando ela voltar. Ela vai ao bar, ele também vai. Ela já falou que ela não está interessada, que ela quer que isso cesse, mas ele continua, né, durante a noite inteira. Não caracteriza a perseguição, porque não tem aquela continuidade de atos, então o fato passa a ser atípico. Outro fato interessante com relação ao artigo 65 é se ocorreu a abolício criminis, né? Também, como a gente está acostumado aqui no nosso ramo do direito, depende, né? Porque, como é um crime habitual, se ele, por exemplo, cometeu alguns atos antes da vigência da lei e outros posteriores ao dia 1º, se esses atos se enquadram em virtude da reiteração, eles se enquadram dentro do crime de perseguição, ele vai acontecer a continuidade normativa típica, ele vai responder pelo crime de perseguição, porém respeitando a lei do artigo 65, por conta da irretroatividade da lei penal e malum partem, né? Não pode retroagir para prejudicar o réu. Mas, se a pessoa estiver sendo processada pelo artigo 65, a conduta dela se encaixa ali no 65, vai ocorrer a abolício criminis, ou seja, vai acontecer uma causa extintiva da punibilidade, então não vai ser mais crime, que é um fato interessante. Bom, então agora vamos conhecer aí o dispositivo, né, do 147A. Agora eu vou ler só o caput do artigo e depois a gente vai falar sobre os parágrafos. Bom, 147A, ele diz o seguinte: perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. A pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Então, pessoal, no caput aqui, o que ele traz para a gente? A modalidade fundamental do crime é uma infração de menor potencial ofensivo, que está ali sujeito ao rito sumaríssimo, previsto na Lei 9.099 de 95, do Juizado Especial Criminal. Nesse sentido, ela está sujeita ali, na verdade, o sujeito pode ser agraciado pelas benesses da Lei 9.099, né, entre elas a transação penal. Um dado interessante sobre o caput do artigo da perseguição é que ele é punido com reclusão, embora a pena seja inferior a 2 anos, né? Porque, via de regra, os crimes que não ultrapassam 2 anos, eles são punidos primeiramente com detenção. Mas eu não tenho subsídio ainda para explicar o motivo para vocês, que o legislador optou por isso, mas fica aí uma curiosidade, né, um dado para a gente pensar a respeito. Bom, passando para as causas de aumento de pena, o parágrafo 1º, ele traz que a pena é aumentada de metade se o crime é cometido, inciso 1º, contra criança, adolescente ou idoso. 2, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º do artigo 121, e mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Bom, primeiramente aqui trata-se de as causas de aumentos, as majorantes, né,
o crime deixa de ser de menor potencial ofensivo e ele passa a ser um crime de médio potencial ofensivo. O que isso significa? Ele não admite mais a transação penal, embora se presente aí os requisitos autorizadores, ele pode ser beneficiado com a suspensão condicional do processo, que está prevista ali no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Agora eu faço só um overview aqui do tipo penal, e adiante eu vou falar no detalhe das causas de aumento de pena, tá? Bom, aqui no parágrafo 2º, ele traz que as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ocorrendo o crime de perseguição e mais algum crime que tenha violência como elemento, o sujeito ele vai responder pelos 2 crimes em conjunto. As penas elas são somadas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a perseguição e o crime de homicídio. Então, ele vai responder pelo 147A mais o 121 do Código Penal. Se ocorre uma perseguição e uma lesão corporal, 147 mais o 129. Uma perseguição e um estupro, 147 mais o 213. Enfim, todos aqueles crimes que tem ali no tipo penal como elemento a violência, essas penas serão somadas. Haverá um concurso material obrigatório. Bom, a ação penal do crime de perseguição, no parágrafo 3º, diz que somente se procede mediante representação. Isso quer dizer que o legislador, ele optou pela ação pública condicionada à representação. Por quê? Porque esse tipo penal, ele está estritamente ligado com a intimidade da pessoa, né? Com a esfera de privacidade dela. E, às vezes, levar as autoridades públicas é pior, é mais maléfico, né? Do que se ela ficar ali com aquele crime, dela resolver do jeito dela. Então, tem aquela coisa do escândalo do foro, né, o streptus fori. A divulgação do crime, ela é pior do que o crime em si. Então, aí o legislador achou por bem dar esse poder à vítima de representar ou não. Então, desse modo, o delegado, ainda que ele tenha notícia de um crime, ele não pode dar início a uma investigação, nem prosseguir, né, a uma investigação, e o Ministério Público também não pode oferecer a denúncia. Bom, e o que o crime de perseguição, ele protege, né? Qual que é o bem jurídico tutelado pelo crime de perseguição? Bom, topograficamente, ele está ali entre os crimes, entre os delitos contra a liberdade individual. Porém, ele não se restringe à proteção da liberdade individual, porque também ele abrange aí a liberdade de locomoção, a liberdade, o direito de privacidade, a autodeterminação, né? O que é a autodeterminação da vítima? É o direito dela falar, eu não quero, eu não aceito, eu não estou confortável com essa situação. Bom, o núcleo do tipo é perseguir. Esse perseguir não é só o ir ao encalço, né? Perquirir, ele também abrange atormentar, importunar, né? Tirar a tranquilidade da vítima. Tem uma expressão norte-americana que é right to be left alone. Esse direito de não ser incomodado, eu não quero a sua presença, eu não quero receber flores indesejadas, eu não quero receber as suas mensagens. Então, ele abrange muito mais do que simplesmente ir ao encalço. Bom, o crime de perseguição, ele tem diversas formas, né, de conduta, o que a gente diz que é um crime de execução livre,
Então, ele pode ser cometido por diversos meios, seja de forma presencial, seja remotamente, através de palavras. Então, a pessoa liga e começa a desferir aí palavras de baixo calão, ou ela passa na via pública e xinga a vítima. Pode acontecer por escrito também, envio de cartas insistentemente, ou por torpedo, WhatsApp, enfim. Uma modalidade que é muito importante, que merece muita atenção, inclusive o projeto de lei, que se eu não me engano, da autoria da senadora Leila Barros, acho que é Leila Barros, gente, eu vou confirmar, mas um dos motivos principais era com relação a essas perseguições que aconteciam no ambiente virtual, né? Então, o cyberstalking, ele é um tipo também de perseguição, e ele acontece ali no ambiente da internet. Existem também algumas modalidades para se cometer esse tipo de crime. Claro que não é um rol exaustivo, né, porque existem diversas modalidades, mas aqui eu trouxe as principais. O assédio por comunicação direta, a gente pensa naquela pessoa que vai ali no seu Instagram e fica comentando, fica mandando direct, ou fica ali comentando nos seus posts. Enfim, ele perturba a sua vida online, de modo que você se sente acuada, né? Tem também a perseguição por uso da internet. Nesse caso, a pessoa ela utiliza a internet para perseguir o alvo. Então, ela faz um perfil fake e aí ela começa a fazer postagens para humilhar a vítima, posta fotos que de algum modo possam prejudicar a reputação da vítima, né? Essa figura ela também é conhecida como doxing, que é isso, de expor os dados pessoais dessa pessoa. Aqui não tem o cunho de imagens sexuais, porque aí a gente já fala de um tipo penal já existente, que eu vou falar mais adiante. Tem também a modalidade de cyberstalking by proxy, que é conhecido como por procuração. Ou seja, um típico exemplo é o casal de namorados que compartilha ali as suas senhas, né, das redes sociais, e quando acontece a ruptura do relacionamento, esse ex-namorado entra lá na rede social da pessoa como se fosse ela e começa a fazer posts com mensagens ofensivas, com imagens inadequadas, tudo isso para angariar haters ou para deteriorá-la, né? Humilhá-la, de algum modo acabar com a sua reputação. E tem o cyberstalking por intrusão informática. A intrusão informática, nesse caso, eu utilizo os meios tecnológicos para perseguir alguém. Então, eu me valho de um malware, ou de um vírus, ou de um GPS para conseguir fazer a perseguição, né? Para conseguir atingir o meu alvo. Bom, o cyberstalking ele também admite concurso de crimes, então ele pode responder, por exemplo, por perseguição e registro não autorizado de intimidade sexual, que é o chamado vingança pornô, que está lá no artigo 216b do Código Penal. Também pode responder pela perseguição e mais a invasão de dispositivo informático, que é conhecido como atividade hacker, o artigo 154A do Código Penal, que ele veio daquela lei da Carolina Dickmann. E a figura do doxing, como eu disse, ela pode se enquadrar aí em calúnia, difamação ou injúria, a depender da conduta da pessoa. Não existe um tipo penal ainda chamado doxing, né? Mas é essa prática de querer humilhar a pessoa, de
expor essa pessoa a algumas situações humilhantes e vexatórias. Bom, agora a gente vai passar para análise do tipo mesmo. Esse crime, ele usualmente é cometido por ação, né, que é o que mais a gente imagina. Quando fala de perseguição, a gente já pensa numa ação. Porém, ele pode ser cometido também por omissão. Mas quando que ele vai ser cometido por omissão? Aí a gente vai lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que diz, que fala sobre a omissão penalmente relevante, né? Quando a pessoa tinha o dever ou podia agir, mas não agiu. Então, ele responde como se fosse uma forma comissiva, porém ele responde pela omissão, né? Pela conduta omissiva. Aí, pensando num exemplo, vamos pensar, um pai que sabe que o filho está sendo perseguido, e mesmo assim ele não faz nada, ele tinha o dever de agir, porém ele não fez nada, então assim ele vai responder pelo crime de perseguição na sua forma omissiva. Bom, sujeitos do tipo, tanto o sujeito ativo quanto o passivo, eles são comuns, né? Eles podem ser praticados por qualquer pessoa, não exige uma qualidade especial da vítima ou do agente. O sujeito ativo aqui, como eu acabei de falar, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, admite coautoria e participação, e aqui ele é chamado de um crime eventualmente coletivo ou acidentalmente coletivo, porque, via de regra, ele é cometido por uma pessoa só. E quando ele é cometido por 2 ou mais pessoas, aí ele é uma causa de aumento de pena, que está lá previsto no parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 147. O sujeito passivo, ele necessariamente precisa ser uma pessoa determinada ou pessoas determinadas. Então, não pode ser a coletividade, por exemplo. Então, tem que ter pelo menos uma pessoa determinável, né? Porém, no artigo 147, no parágrafo 1º, 1 e 2, ele leva em conta a qualidade da vítima, que daqui a pouco eu vou falar sobre, que é criança, adolescente, idoso, então aí configura uma causa de aumento de pena. Bom, elemento subjetivo do tipo, né, é o dolo, a voluntariedade desse crime é o dolo, que é consubstanciado em ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, ou seja, o agente ele quer ter o controle daquela pessoa, né? Restringir a capacidade de locomoção da vítima. Nesse caso, não é que o agente deixa a vítima acuada, né? Não é que o agente faça com que a liberdade de locomoção da vítima seja cerceada. A própria vítima se coloca em privação de liberdade por medo, né? Por receio do perseguidor. Então, ela deixa de frequentar determinados lugares, ela fica em casa por medo do agente. E, de qualquer forma, o agente visa invadir ou perturbar a esfera de intimidade da vítima. Como eu disse, é aquela figura do doxing, né? Ele começa a publicar fotos e postagens que visam aí humilhar a vítima, deixá-la numa situação constrangedora. O tipo penal de perseguição, ele não admite a modalidade culposa, então não tem como o agente falar, mas eu não sabia que eu estava perseguindo, foi sem querer. Então, ele precisa ter o dolo de perseguir a vítima. No entanto, não é necessário que haja ali a figura do dolo especial, né, da finalidade específica. Então, basta que ele tenha o dolo de perseguir a vítima, já se consuma o crime, ele não precisa ter a finalidade específica. Bom, tratando-se de consumação, ele é um crime habitual,
Isso quer dizer que ele se propaga ali no tempo, né? Ele precisa que existam vários atos, um ato só não configura o crime de perseguição, então há necessidade da reiteração. E aí você pergunta, mas quantos atos são necessários para configurar o crime de perseguição? Não tem essa resposta, assim. Aqui na nossa jurisprudência, tratando-se de crime habitual, normalmente são 2 atos ou mais. Mas a minha sugestão, na verdade, é que se analise o caso concreto, né, para ver a intensidade, a natureza da conduta. Ele é um crime formal, isso significa que existe a previsão da conduta e do resultado naturalístico, porém, não é necessário que o resultado ocorra, basta que exista a conduta. Então, se ocorrer o resultado, por exemplo, se ocorrer tem a perseguição e a vítima se sente acuada com aquilo, ela deixa de ter ali a sua rotina, isso é mero exaurimento, não é necessário para considerar o crime como consumado, né? Bom, e tratando-se de crime habitual, a gente sabe aí que tem uma questão controversa, né? A maioria esmagadora dos manuais falam que não admite tentativa, assim como o flagrante, mas eu também ouso dizer que tem que ser analisado no caso concreto, porque vamos pensar aí nas hipóteses mirabolantes do direito penal, né? Um policial que conseguiu uma autorização para interceptação telefônica, e aí ele fica durante 30 dias acompanhando as ligações dessa pessoa, né? A vida online dessa pessoa. E aí ele percebe que o agente envia insistentemente e-mails para o alvo dele, para a vítima, né, para a pessoa que ele tem essa obsessão. Porém, a vítima, ela não recebe esses e-mails, na verdade, ela não lê esses e-mails, o e-mail, ele fica ali, ele vai direto para a lixeira. Então, aí a gente pode falar que aconteceu uma tentativa de perseguição, né, mas é uma questão controvertida, existe aí sempre 2 entes, né? Essa é minoritária, mas eu acredito que tenha que avaliar o caso sempre. Bom, agora, como disse, voltando ali às causas de aumento de pena, que elas são muito importantes, né? Então, tem o parágrafo 1º, inciso 1 e 2, que trata das crianças, do crime de perseguição contra as crianças, adolescente, idoso ou mulher. A criança, a gente pode entender até os 12 anos, de acordo com, se eu não me engano, o artigo 1º do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 12 anos incompletos, adolescente dos 12 anos até os 18 anos incompletos, de acordo com o Estatuto do Idoso, acima de 60 anos, e a mulher em razão das condições do sexo feminino. Aqui, com relação à mulher, a gente tem o conhecimento do que é as condições em razão do sexo feminino, voltando ali para o 121, parágrafo 2º, que fala o que significa, né, as razões de sexo feminino, que é dentro do ambiente doméstico familiar ou desprezando a pessoa em razão do sexo feminino. Aqui também tem um ponto controvertido porque levou em consideração a questão biológica da mulher, mas pode ter deixado de lado a questão de, por exemplo, mulheres trans, né, que hoje está aí na nossa sociedade, enfim. Então, o que é em razão do sexo feminino? É biológico, é sociológico, leva em consideração os dois? A gente não sabe. Então, eu ouso dizer, né, que o legislador poderia usar a fórmula da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, que utiliza a expressão gênero, né, ao invés de só em razão do sexo feminino. Só para a gente dar uma refrescada aqui com relação à dosimetria da pena, né, como é uma causa de aumento de pena,
o juiz ali na hora de estipular a pena, de determinar a pena, primeiro é a pena base, depois são as agravantes atenuantes, que porventura existam. Essas agravantes atenuantes, elas não podem ir nem aquém e nem além da pena em abstrato. E depois as causas de aumento e diminuição de pena. Essas sim podem ir além do máximo, da combinação máxima, né? Então, aí passando aqui para o inciso 3º do parágrafo 1º, que diz que o concurso de 2 ou mais pessoas também é uma causa de aumento e diminuição de pena, que a gente já falou, que é um crime eventualmente coletivo, porque, via de regra, ele é cometido por uma pessoa. E o emprego de arma, esse emprego de arma não basta que exista a arma, né? A vítima, ela deve ter conhecimento, pelo menos, do uso efetivo ou do uso ostensivo. Então, o uso efetivo da arma, o que é? Quando o agente, ele empenha a arma, né? Ele pega a arma e mira na pessoa. O uso ostensivo é quando a pessoa está ali com a arma aparente, a vítima vê que ela está portando uma arma, né? Está ali um revólver na cintura. Só frisando que aqui, quando ele diz emprego de arma, não quer dizer arma de fogo, tá? Ele também se remete à arma branca. E o que é arma branca? É aquela que possui ponta e gume, lembrando aí das nossas aulas de medicina legal, né? Então, a arma branca, ela possui ponta e gume. Ela pode ser própria, que é aquela arma que ela foi criada para ferir ou para matar. Então, a gente dá um exemplo de arma branca própria, o punhal. E arma branca imprópria, que ela não foi feita com essa finalidade, nem de ferir, nem de matar, porém, ela é utilizada para isso, que a gente pensa numa faca de cozinha, né? Ela foi feita para picar legumes e não picar pessoas. Bom, por último, falamos da competência do crime de perseguição. Em regra, o crime de perseguição ele é de competência da Justiça Estadual, porém, a Justiça Federal pode avocar a competência para si quando se tratar de determinados crimes. Por exemplo, o cyberstalking, como ele é praticado dentro da rede mundial, né, de computadores, ele pode ser difundido para o mundo inteiro. Então, aí a Justiça Federal pode avocar a competência para si. Os crimes transnacionais, né, que envolvem 2 países ou mais. E também os crimes em que o Brasil é signatário de algum tratado ou de alguma convenção. A gente tem aí a Convenção Interamericana para prevenir e punir a violência contra a mulher. Esses tipos de crime, eles demandam uma repressão uniforme, né? Então, por exemplo, a misoginia contra a mulher, ele demanda ele demanda isso, né? Uma repressão de todo mundo, não interessa se é daqui do Brasil ou se é do México, da Espanha, enfim. Ele é cosmopolita, né? Bom, pessoal, então é isso, são considerações iniciais, né? Porque, como eu disse, esse tipo penal tem menos de um mês. Eu acredito que durante a vigência aí do artigo surgirão várias questões controvertidas, vários debates interessantes para a gente conversar, mas eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês e estou à disposição também para perguntas. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Nayara, foi uma excelente explanação. Doutora Guiro, o senhor anotou alguma pergunta no nosso chat? Eu tenho uma. Fique à vontade, doutor. Só um minutinho. Alô? Doutora Guiro? Doutor Gustavo, me escuta? Sim, estou escutando. Alô? Estamos escutando, doutora Guiro.
Doutor Gustavo, me escuta? Estamos escutando, doutora Guido. Agora sim, agora voltou. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Doutora Nayara, primeiro, parabéns pela apresentação. Explanação excelente, muito bem abordado o tema. Tenho certeza que engrandeceu também muita palestra e agregou muito conhecimento a todos. E esse crime ele pode ser, como você bem disse, cometido em vários âmbitos, tanto presencial, de forma remota, escrita, e principalmente hoje uma das ferramentas que é mais utilizada na internet, que é o cyberstalking. E a minha pergunta é para todos, assim, até de uma forma de orientação, como juntar provas para, no caso de uma representação, de uma denúncia? Bom, hoje em dia já é pacificado que, por exemplo, os prints de conversas no WhatsApp, eles podem ser utilizados como provas, são provas válidas, né? Então, tudo aquilo que você puder registrar dentro das suas redes sociais, dentro do WhatsApp, eles são considerados provas válidas para a imputação do crime, né, para a investigação e porventura, o oferecimento de denúncia. Perfeito, muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostaria até apenas de colocar, acho que nessa pergunta, a doutora Nayara me corrija se eu estiver errado, todos os meios que puderem ser coletados, desde likes, matches, mensagens pelas redes sociais, WhatsApp, né? Talvez até acredito que se a vítima puder filmar uma perseguição física, vendo que a pessoa está seguindo, nesse momento o advogado também acaba servindo como a maioria dos advogados de família, quando vão buscar, né, as questões de pensão, vira um investigador, né, para coletar todas essas informações. Sim, a gente sabe que o ônus da prova não é nosso, né, não é da vítima, porém ainda tem aquele receio, será que eu posso gravar? Mas uma coisa tem que deixar muito claro que, sendo um dos interlocutores, a prova é considerada legal. Então, se você está sofrendo uma perseguição, né, um stalking aí por parte de alguém, e aí você começa a gravar essa pessoa, você sendo um dos interlocutores, essa prova é considerada legal. Então, você pode tirar os prints dos seus e-mails, você pode tirar os prints do WhatsApp, do Instagram, enfim, de todas as redes sociais, elas são admitidas como prova. Perfeito, doutora. Eu tenho uma pergunta aqui, da Johnny Lima, ela parabeniza pela apresentação, a comissão, e ela fala, no caso de omissão, quem seria o agente omissivo, já que o crime depende de representação? O agente que poderia ser enquadrado no crime de perseguição são aqueles que têm o dever de vigilância, né? Então, tem aqui no artigo 13, deixa eu ver se ele está fácil aqui para mostrar para vocês, porque ele é um pouquinho extenso. Só um minutinho. A omissão penalmente relevante, então, são as pessoas que têm o dever o dever legal de vigilância da pessoa. Eu acho que não está aqui. Pronto. Aqui, ó, o artigo 13 diz que o resultado de que depende da existência do crime, ele somente é imputável a quem lhe deu causa, considerando a ação ou omissão sem a qual o Estado não teria ocorrido. Aí, aqui no parágrafo 2º, a omissão, ela é penalmente relevante quando o omitente, ele devia e podia agir para evitar o resultado. Aí, o dever de agir incumbe a quem? Aí, aqui responde a pergunta do nosso colega. A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Ou C, com seu comportamento anterior, ele criou o risco da ocorrência do resultado. Então, que nem eu disse ali no exemplo,
pode ser que o pai, né, ele tem esse dever de proteção e vigilância, sabendo que o filho está sendo perseguido, ele não faz nada, ele não leva as autoridades públicas, ele simplesmente se omite. Nesse caso, ele responde pelo crime de perseguição, mas na modalidade omissiva. Perfeito, doutora. A doutora Andréia Rosa também fez uma pergunta, falando, no caso do autor, apresente alguma moléstia ou desvio de personalidade, qualquer tipo de doença psiquiátrica, desculpa, ou qualquer uma doença psicológica, poderia ser usado num caso de defesa ou tentativa de não tipificação? Essa pergunta é muito legal. Quem que fez? A doutora Andréia Rosa. Essa pergunta é muito interessante, porque esse crime de perseguição, ele é muito atrelado com outras ciências, né? Então, ele tem uma visão ali multidisciplinar, porque geralmente, usualmente, esses agentes, principalmente relacionados à idolatria ou essas questões de relacionamentos amorosos, o agente, ele possui algum desvio de personalidade, né? Então, por exemplo, quando eu citei do John Lennon, o Mark Chapman, que foi a pessoa que o assassinou, ele era esquizofrênico, então ele dizia que ouvia vozes de comando dizendo que ele tinha que matar o John Lennon, ou se não, um transtorno de personalidade borderline. Então, essas questões, elas não ficam adstritas aqui ao direito penal, elas também envolvem, né, outras ciências, como a psicologia, a psiquiatria, a sociologia, né. Nesses casos, se for constatado algum transtorno mental, ou pelo menos se for alegado pela defesa um transtorno mental, isso não significa que automaticamente a pessoa será inimputável. Então, é necessário que haja ali dentro do processo um incidente, uma provocação, né, de um incidente de insanidade mental para constatar se essa pessoa ela é imputável ou inimputável. Sendo inimputável, ela vai ser sujeita às medidas de segurança e outras questões que não são ali do Código Penal. Perfeito, doutora. O doutor Marcelo pergunta se seria interessante registrar o conteúdo de redes sociais através da ata notarial como forma de garantir a prova e a sua boa-fé, bem como os efeitos perante a terceiros. Sim, doutor Marcelo, não é indispensável a ata notarial, mas ela oferece um cunho de confiança, né, já que tem a fé pública, mas ainda assim, somente ali os seus registros, né, de maneira informal, eles também são válidos. Eu posso fazer só um adendo, doutora? Claro, fica à vontade. Doutor Marcelo, quando a gente também trabalha na parte de direito digital e a gente tem a necessidade de entrar com uma obrigação de fazer conta um provedor de conteúdo para obter informações, é sempre muito bom utilizar a ata notarial para que o juiz tenha convencimento e libere os dados desse provedor de aplicação. Porque com esses dados do provedor de aplicação, eu consigo entrar com uma outra obrigação de fazer contas os provedores de conexão, na qual eu consigo ter realmente a titularidade, ter realmente quem é a pessoa que praticou o crime. Isso acontece em alguns casos que na internet, a pessoa que está sofrendo o crime, ela sabe quem é, mas não tem como provar, porque é um perfil que a pessoa usa um perfil que não caracteriza a pessoa própria, ela usa um perfil de terceiro. Uhum. Eu agradeço a informação, doutora Guida, você que está aí ligado aos crimes tecnológicos, né, foi uma informação bastante útil para mim também, né, que, enfim, tem aí todos esses vieses novos que a gente tem que aprender, mas é uma informação bem legal, obrigada. Eu que agradeço. A doutora Janaína também, ela comenta que é necessário que os adolescentes tenham ciência que hoje existe um crime por perseguição virtual. Ou eles podem considerar que estar virtualmente, essas
condutas virtuais de perseguir, nada acontece. Concordo com ela. Sim, mas a gente sabe que os adolescentes, eles respondem ali por ato infracional, né, não respondem pelas penas do Código Penal. Então, eles estão sujeitos aos regramentos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, ainda assim, é importante que haja essa difusão do conhecimento, né, para todos, independente da idade. Perfeito. O doutor Florisvaldo, ele fala que filmagens através de drones e aquela olhadinha através de binóculo de um apartamento para o outro, pode ou não? Pode ser considerado também? Claro que pode. Nesse caso, ele está invadindo a propriedade da pessoa. Então, você está ali na sua casa, a gente sabe que aqui em São Paulo quase que não existe natureza, né? Então, a gente tem a nossa vista, são outros prédios, mas a partir do momento que você sabe que tem uma pessoa ali te vigiando, te stalkeando, invade a sua privacidade, quando você está na sua casa, você está no seu ambiente doméstico, no seu ambiente familiar. Então, isso também configura o crime de perseguição. Perfeito. Também queria agradecer a participação de todos, e a doutora Maria Ângela, ela perguntou se a mãe, daquele caso do menino Henry Borel, se ela poderia ser enquadrada nessa modalidade omissiva, pelo fato de ter o dever de cuidar. Na verdade, no caso do Henry, a questão ela é mais complexa, porque não se enquadra ali nos elementos do crime de perseguição. Ali já coloca lesão corporal grave, tentativa de homicídio, que no caso aconteceu o homicídio, né, na sua forma consumada. Então, não seria perseguição, mas vamos pensar ali se tivesse outro desfecho. Se o algoz ali, o Jairinho, o vereador Jairinho, ele perseguisse a criança, ele ficasse enviando mensagens para o menino, não venha para casa, sua mãe não quer mais saber de você, aí poderia configurar o crime de perseguição e iria do homicídio. Mas no caso concreto, não. No caso concreto, é homicídio mesmo. Perfeito. Eu só queria aproveitar e fazer um adendo aqui. O doutor Marcelo comentou que, então, quando ele falou da ata notarial, o problema é que é o custo, né? Realmente, o custo é alto, e a doutora Adriana Costa realmente confirmou. E depois, se o doutor Marcelo quiser entrar em contato com a comissão, nós indicamos até um cartório que tem em Curitiba, sem citar nome, que o custo dele é muito mais baixo, as atas notariais desse cartório em Curitiba ele é muito mais baixo do que as atas aqui em São Paulo. Isso, então, ajuda bastante na hora de você juntar provas para uma possível ação, ou até mesmo para uma ação contra um provedor de aplicação. Ah, legal. Bem legal, doutora Guido. Eu agradeço aí pela sugestão. Doutores, mais alguma pergunta? Muito bom. Doutora Nayara, doutora Guiro, excelente palestra, muito esclarecedora. E nesse momento gostaria de também passar a palavra, pedir algumas palavras do nosso vice-presidente, doutor Alexandre Fanti. Fanti. Boa noite, obrigado, Gustavo. Parabéns, Nayara, aí pela palestra. Estava assistindo aqui atentamente. É um assunto que está aí na crista da onda, vamos dizer assim, né? É um assunto que todo mundo está falando agora. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho antes sobre a internet, de forma geral, né, Guilherme? Você estava assistindo lá com a gente. E a internet também é uma das razões que possibilitou esse tipo de situação que nós vivenciamos agora, né? Então, as pessoas ainda acreditam que a internet é terra sem lei e do anonimato, né? Então, sua palestra foi extremamente na parte penal, na parte civil, o Aguirre, com o pé nas costas, sabe como fazer, né? Agora, na parte penal, a gente que não é da área desconhece como fazer para poder responsabilizar aquela pessoa que cometeu aí o ilícito, né? Então, sua palestra hoje foi extremamente didática, extremamente fácil de entender,
E nós que ainda não atuamos na área penal e na área criminal do direito eletrônico, a gente conseguiu compreender aqui e, no mínimo, ter um norte de como seguir, ainda que seja para fazer uma parceria com um colega, ou enfim, a gente pelo menos conseguiu hoje, eu tenho certeza que nessa noite, esclarecer muitas dúvidas e muitas questões. Então, eu agradeço o seu carinho aqui com o OAB de Santo Amaro, digo para você que sinta-se em casa, aqui na casa do advogado de Santo Amaro, literalmente. Agradecer todo o trabalho da comissão aí na pessoa do Aguiro, estou vendo que a Dayana está aí também, colega muito competente, é uma referência aqui para nós também, Santo Amaro, o trabalho que ela faz na comissão e o trabalho que ela faz aí na sua vida profissional. Eu vi que tem vários coordenadores presentes aqui também, o Fabiano estava aqui, o Ride estava aqui, acho que a Dione também está, a Jaqueline Moreira, coordenadores de comissão aqui da Associação de Santo Amaro, a Marta, da Escola Superior de Advocacia, estou vendo a Dilson aí também, sempre presente nos eventos. Então, agradecer a esses amigos que estão participando aí também, prestigiando o trabalho, ao Gustavo aí pela condução do Cultura e Eventos aqui da OAB de Santo Amaro, e a toda a diretoria da OAB de Santo Amaro, na pessoa da presidente, da doutora Lisandra, e dos demais diretores. Eu faço para você os agradecimentos por essa noite maravilhosa aí de muito conhecimento, e que os colegas ficaram ali todos, eu fico acompanhando, eu gosto de número, eu fico acompanhando ali o score, vamos dizer assim, né? A gente falou de score na palestra anterior, eu estava na palestra às 6 horas também, a gente falou muito de score, então eu fico acompanhando ali, eu vi que manteve todos os colegas fiéis ali, acompanhando do início ao fim. Então, isso significa que a sua palestra, de fato, atingiu o objetivo, que era aprender os colegas e possibilitar que essa pouco mais de 1h15, 1h20 fossem de muita valia e de muito aprendizado. Então, obrigado aí mais uma vez. E, Gustavo, para você fazer o encerramento oficial aí, eu passo para você a palavra, e a todos os demais colegas, eu mais uma vez agradeço e desejo boa noite, e um restinho de semana, temos quinta e sexta ainda, né? Então, eu desejo aí para todos, porque Nagdir, uma vez eu desejei bom fim de semana na quarta-feira, o pessoal falou, já vai sair, né? Como eu não vou ver todo mundo até o fim de semana, a gente já aproveita para desejar bom fim de semana. Já passamos já passando a metade da semana, então a gente arredonda para cima. Então, bom resto de semana e bom fim de semana para todo mundo. Gustavo, para você fazer o encerramento aí, e obrigado mais uma vez para todos. Muito obrigado, doutor Fanti. Antes de fazer o encerramento, gostaria de perguntar para a doutora Nayara se gostaria de fazer as considerações finais. Bom, pessoal, só tenho a agradecer pela participação de todos. Como eu disse ali no início, eu imagino que vocês estejam um pouco cansados, né, dessa nossa nova rotina de computador, de dispositivo, mas, então, saber que vocês estavam ali presentes comigo foi muito bacana. Eu espero que, de alguma forma, tenha contribuído com vocês nessa troca de conhecimento. E eu estou à disposição para o que precisar, para a gente conversar sobre direito penal, para a gente trocar uma ideia, tirar dúvida. Eu estou aqui, podem contar comigo, tá? Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Nós que agradecemos, doutora Nayara. Gostaria aqui de parabenizar a comissão do Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia, na pessoa do doutor Aguiro Arcagi e a doutora Dayana, a presença aqui da doutora Marta Voltas, da coordenadora da Escola Superior de Advocacia, todos os nossos coordenadores presentes aqui, a palestrante doutora Nayara, nosso vice-presidente Alexandre Fanti, e em nome da nossa presidente, doutora Lisandra Gonçalves, e da OAB Santo Amaro, nós declaramos encerrada a presente palestra. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.